Muito bem, hoje tivemos uma notícia. A influencer Deolane Bezerra foi presa em Recife numa operação contra lavagem de dinheiro e jogos ilegais. A polícia não explicou a ligação entre a advogada que foi detida nesta manhã e o suposto esquema. Ao todo, foram expedidos 19 mandados de prisão em 5 estados. A polícia estima que a ação da organização criminosa teria movimentado cerca de 3 bilhões de reais através de jogos ilegais. Deolane publicou uma carta nas redes sociais após a sua prisão. Ela escreveu, abre aspas, é notório o preconceito e a perseguição contra a minha pessoa e minha família. Mas isso tudo servirá para provar mais uma vez a todos vocês que eu não pratico e nunca pratiquei crimes. Confesso para vocês que estou destruída ao ver minha mãe passando por tamanha humilhação. Já já estou aqui de novo. Esquece que a mãe está enjaulada só para descontrair. Fecha aspas. Não entendi, enjaulada só para descontrair. Ela encerra a carta afirmando ainda que todos os impostos estão pagos. Parece que não é um crime contra a ordem tributária, lavagem de dinheiro. Ainda durante a Operação Integration, foi apreendido um avião que pertence à empresa do cantor Gustavo Lima. A aeronave passava por uma manutenção no aeroporto de Jundiaí, em São Paulo, quando foi recolhida pelos agentes. Bom, vamos começar aqui. O Emerson foi o último a falar, mas ele tinha pedido uma parte. Vamos manter aqui a mesma ordem. Emerson Tail, você é advogado com larga experiência na área criminal, né? Inclusive advogado de policiais militares, defende a polícia militar. Como é que você vê essa questão dos jogos? Porque o jogo já existe. Você é a favor ou contra o jogo? Ele existe. Se é a favor ou contra, é irrelevante, ele existe. A legalização do jogo e a possível vinda de cassinos aqui, acho que vai exigir uma tarefa de separar o joio do trigo. Vai vir bicheiro, organização criminosa, PCC lavando dinheiro a rodo por meio de jogos e apostas ilegais, é muito fácil fazer isso, mas ao mesmo tempo a empresa, sobretudo nos Estados Unidos, que tem interesse em vir aqui investir no Brasil, atrair riqueza, gerar emprego, recolher tributos. Como é que você vê essa questão da possível legalização de cassinos e da questão dos jogos também, para separar o joio do trigo? Tudo bem, Capês. Na verdade, nós temos uma tarefa árdua aqui, que seria do nosso legislativo, né? Que anda a passos curtos, igual a tartaruga, para tentar fazer com que as próprias leis, as mais necessárias e iminentes aqui no país, entrassem em vigor. Pois bem, a Deolane é uma figura pública de extrema polêmica, muito polêmica. Inclusive, no último dia 28, o próprio filho dela foi pego aqui em São Paulo com uma McLaren avaliada em cerca de quase 3 milhões de reais. E esses valores aí, do qual ela teve o sequestro dos bens, entre outras coisas, chegando a esse patamar, esse valor, não só da Deolane, mas no modo geral, dentro dessa operação. É muito preocupante e também contraditório, porque olha só, no período, a gente mora na Baixada Santista, no período de novembro para frente, nós já temos os cruzeiros, e os cruzeiros dispõem de cassino. Então você vai lá fazer um cruzeiro, você pode fazer a jogatina ali do que for, e o país proíbe isso. Né? Na época dos bingos, né? Tinha uns bingos, quantas pessoas ficaram desempregadas? Então falta vontade política, primeiramente, para que possa legalizar isso, mas a legalização também tem que ser feita de uma forma muito, muito estudada, porque o país aqui a gente sabe que, infelizmente, os caminhos acabam tomando outros rumos, um tanto que tortuosos, e isso, sem dúvida, traria um prejuízo e uma facilidade para que o próprio crime se inserisse dentro desse contexto e tirassem vantagens, das quais já tira hoje de uma forma totalmente ilegal. E mais, esses jogos, principalmente os digitais, a plataforma não fica no Brasil e não tem representação também no país. Então, nós temos uma dificuldade muito grande, até mesmo para que ocorressem os próprios bloqueios, como tivemos aqui, com outros assuntos aqui, que foi pertinente, inclusive, de pautas anteriores à data de hoje. Então, é muito preocupante, mas, sem dúvida alguma, fica a cargo dos nossos legisladores tomarem a frente disso. Meu querido Luiz Augusto Durso, o crime organizado vem crescendo de maneira avassaladora. É um câncer em plena metástase no corpo da sociedade brasileira.
Em 1993, o PCC era um time de futebol formado por 8 jogadores. Hoje é uma organização mafiosa no presídio de Taubaté. Hoje, 31 anos depois, uma organização mafiosa que lava dinheiro em restaurantes, em postos de combustível. Dizem que ele possui mais de 1.000 postos de combustíveis em todo o país. Lavanderia, por mais irônico que seja, lavanderia de roupa. Discotecas, hoje vocês falam baladas, enfim. Eles lavam o dinheiro em tudo quanto é local. E a legalização dos jogos permitirá que eles façam também esta legalização. Por outro lado, ela tem um lado muito positivo de trazer empresas que vão investir aqui no Brasil, gerar empregos, ocupar áreas degradadas, transformando estas áreas. Como você vê esta questão? Nós estamos aqui, a Jovem Pan faz uma cruzada pela segurança pública contra as organizações criminosas, apoiamos as ações policiais positivas, destacamos as forças-tarefa e até parabenizamos aqui de público o governador Tarcísio de Freitas, que tem feito um entendimento muito grande, através do secretário da Segurança Pública, Derrite, com o Ministério Público. Eu conversei com o Procurador-Geral de Justiça, Paulo Sérgio Oliveira Costa. Qual a sua opinião sobre essa questão? Capês, a gente percebe que o legislador, o Estado está fazendo uma opção. Por quê? Porque além desses pontos positivos que você trouxe, criar emprego, fomentar algum tipo de liberdade, né? Quer jogar, pode jogar. Também tem a situação de que os cassinos virtuais, e o Emerson falou sobre alguns que não têm representação, mas a gente tem que lembrar que os cassinos virtuais foram regulamentados. No começo desse ano tem uma nova lei que obriga a ter representação aqui se ele quiser ter atividade no online. E para liberar o online, o Estado fez uma opção. Por quê? Porque esse dinheiro já era movimentado, nos patamares de milhões de dólares, e o Brasil simplesmente mandava esse dinheiro para fora, porque eram usuários brasileiros, jogadores brasileiros, perdendo dinheiro para casas internacionais. Inclusive, nem conseguiam reclamar na justiça, porque essas não estavam presentes aqui. A opção do governo e do legislador foi legislar sobre bets e cassinos virtuais que estão hoje liberados em nosso país, desde que devidamente inscritos, regulamentados e arrecadando e pagando imposto. Então isso também deve voltar para a população, deveria voltar para a população, o que além de todos os pontos positivos, isso também é um ponto que tem que ser observado. Com relação a cassino físico, aí é outro problema, porque o Capê já trouxe, né, a possibilidade de lavar dinheiro, como realmente isso pode ser utilizado pelas organizações criminosas, mas se a gente for liberar, se essa for a opção, e muita gente defende isso por essa liberdade, inclusive nós tivemos agora recentemente a liberação de novo do hipódromo, né, aqui para que se aposte nos cavalos, para que, se for essa opção, nós tenhamos um rigor de fiscalização. O problema não é liberar jogo, o problema é a gente controlar para que o crime organizado não se infiltre também nessas atividades. Eu sei que é difícil e eu sei que se torna muito mais fácil você lavar um dinheiro numa atividade tão descontrolada que são os cassinos físicos. Mas a gente tem que pensar que tem cassino clandestino que já estão atuando e que, de alguma forma, a regulamentação pode ser positiva, desde que com a fiscalização super rigorosa para não se tornar mais um braço das organizações criminosas. Jogo da Luz. As organizações criminosas hoje já exploram o jogo ilegal amplamente. Não só o jogo do bicho, mas inclusive todas essas novas formas modernas de apostas virtuais. Isto já ocorre, ele já explora. A legalização permitirá que eles venham a lavar o dinheiro sujo em atividades legalizadas, com aparência de legalidade. No entanto, eles já atuam, eles já exploram o jogo, já praticam esses crimes, mas eles vão poder lavar o dinheiro. Como você vê a possibilidade, também sob o ponto de vista empresarial, de uma carga tributária excessiva sobre os jogos sérios, as empresas sérias, principalmente do exterior, que vão se instalar aqui no Brasil, porque isso pode criar uma concorrência desleal com o crime organizado. Como você vê toda essa questão sob o ponto de vista econômico-financeiro? Sem dúvida, isso é um assunto muito importante. Eu só queria fazer um pequeno ajuste aqui, Capês, porque o avião apreendido, segundo a página da NITE, a matrícula dele, PRTEN, continua em nome da Balada Eventos e Promoções, que é do Gustavo Lima. Mas, segundo o site Aeroin, ele já foi vendido pelo Gustavo Lima, coisa de 3 meses, e, de fato, a ANAC, às vezes, demora para atualizar sua página. Então, é possível que, de fato, o avião não seja em nome dele, porque já afirma esse mesmo site que esse avião está sendo operado pela JMJ, que é uma empresa desse grupo de bets ligada à Deolane.
E o Gustavo Lima tem um novo avião, um Gulfstream 550, que inclusive levou ele 100 escalas até a Grécia, onde está comemorando seu aniversário nesta semana, com a presença inclusive de autoridades como o ministro do STF, o Cássio Cunha Lima. Cunha Lima não, Cássio Nunes Marques. Cássio Nunes Marques. Mas, voltando ao que você vinha dizendo, sem dúvida, já falamos aqui, quando a tributação é muito excessiva, é quase a mesma coisa que criar uma proibição, porque abre-se espaço para o crime organizado. O crime organizado só atua em duas situações, onde tem produtos proibidos, coisas proibidas e práticas proibidas. Se não forem proibidas, não tem espaço para o crime organizado, a não ser que a tributação seja tão alta que haja espaço para correrem o risco de concorrerem com as empresas legalizadas e fazerem muita diferença. Isso acontece, por exemplo, nos cigarros. Nós temos muito cigarro contrabandeado, enquanto ele é permitido, mas tem uma tributação muito alta. Já tivemos muito bebidas e provavelmente ainda temos bebidas contrabandeadas pelo excesso de imposto. Então, eu insisto que nós precisamos rever muito bem essas proibições que nós temos. Quais são realmente meritórias, quais fazem sentido e quais, no fundo, são uma impressão moral de que nós estaríamos resolvendo algum problema e que, no fundo, nós estamos entregando mercado para o crime organizado, criando um problema muitíssimo maior. Um deles, que eu falo com frequência aqui, é nos loteamentos populares. São tão restritivas as regras que os loteamentos populares das grandes cidades estão na mão do crime organizado. Maria De Carli, quero te ouvir. Bom, eu vou pegar um pouquinho do que cada um disse aqui. Eu acho que é muito importante o que você falou, Capês. Da última vez que a gente teve essa conversa similar à questão dos jogos aqui no Brasil, a importância de ter uma regulamentação que seja, de fato, inteligente para não onerar bastante o setor e, como o meu colega Diogo da Luz falou aqui, e não fazer com que o crime seja mais atrativo do que o próprio sistema legal. Eu vejo que já há um avanço, né, dentro do Brasil, na própria cultura brasileira, de se debater o assunto. A gente vê a própria iniciativa do governo federal de fazer a Secretaria de Jogos, que está abaixo do Ministério da Fazenda. Então, de certa maneira, há já um avanço nesse debate, mas ainda passos curtos, porque, de fato, está aí, os jogos estão aí para serem consumidos, existe uma diferença do que é e não é legal, os bets online, mas muito avanço ainda há de ser feito para a gente ter, de fato, um desenvolvimento sustentável deste setor. Capês. Por favor, Durso. Só sobre a situação específica da influencer, a gente precisa lembrar que ela também é advogada. Então. E ela é famosa por ostentar mesmo nas redes sociais, etc. Então, a polícia aqui ainda não se manifestou qual seria essa suposta ligação. O que a gente pode dizer como advogado, que caso tenha, claro, coautoria, etc., que a polícia faça o seu trabalho, o Ministério Público e etc. Agora, esperamos que não seja criminalização de honorários de advocacia, porque às vezes ela pode ser advogada desse grupo e receber, e aí seria uma injustiça muito grande você criminalizar os honorários como lavar dinheiro. Então, lógico, eu estou só me antecipando a uma situação por saber que ela é advogada e pelas entrevistas que ela já deu para esses grupos que realmente ela trabalha dizendo sem fazer qualquer tipo de julgamento dos seus clientes, o que também está certo, mas ela é famosa também de ter esse tipo de clientela que está envolvida em grandes casos ou em grandes operações. Agora, tem uma coisa, Diogo da Luz, eu quero que te ouvir, só para completar a informação, a Deolane Bezerra foi a criminalista, advogada criminalista, nomeada para defender um tal de Torre, que é do PCC, que é o Márcio da Silva Oliveira, o Fatioli. O Fatioli aqui do PCC, Márcio Silva de Oliveira. Diogo. Conheço influenciadoras que ganham bastante dinheiro, sem dúvida. É um mercado rentável. Mas não a ponto de comprar jato, de ter mansões desse tamanho. Quer dizer, é ganhar bastante dinheiro naquilo que a gente, como pessoas normais, consegue dimensionar. Para mim, está cada vez mais claro, Durso, que as pessoas estão, sem dúvida alguma, lavando dinheiro com o nome de influenciadora. Porque não é de se imaginar ser possível que milhões e milhões e milhões entrem para pessoas que a gente quase não vê nas redes, na verdade, né? Então, me parece muito provável que a gente vai encontrar outros influenciadores que não são exatamente influenciadores, e sim aquecedores de dinheiro, não é?
Essa é uma nova profissão, né? Influencer, sou influencer. Inclusive, o Capês, até por coincidência, após a prisão da Deolane, os agentes identificaram que ela tinha, minutos antes de ser presa, ela tinha postado no Tigrinho, feito pela tela da geladeira dela. Né? E até o que eu disse, que o Durso acabou me corrigindo, de maneira que os cassinos foram regularizados e tudo mais, alguns jogos virtuais, mas o Tigrinho ainda não. Inclusive, o próprio governo vem tentando restabelecer para que haja uma sede aqui no país e também para que, a partir de 2025, seja regulamentado também esse jogo do Tigrinho, que vem aí numa grande escala dentro do país. Pois é. Então, fica aí, a gente cobriu a notícia, debatemos, vamos aguardar mais detalhes, ainda é uma primeira operação da Polícia Civil do Estado de Pernambuco. Não é a primeira operação de busca e apreensão feita contra Deolane Bezerra, ela já foi alvo de uma outra operação em 2022. Estamos aguardando os desfechos e vamos aqui acompanhar de perto e noticiar tudo a respeito disso. Sem trégua para o combate ao crime organizado.